Iniciando mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, com um solzinho bem gostoso, depois de uns dias de chuva. Começando o vídeo aqui com essa lindeza, que dessa vez veio bem diferente do que ela costuma florir. Essa aqui, pessoal, é a ID Safira EV01. Ela não é simples não, tá? Ela é uma flor dobrada, porém nessa floração aqui ela veio simples. Algumas quis formar aqui, ó, a segunda camada, mas não deu. E as outras vieram todas simples. Aqui foi da chuva. Esse fungado aqui. Já caiu algumas simples também. Essa planta, acho que ela tava substrato fraco. Por isso que ela ficou com as flores assim. Acredito que tenha sido isso. Ó. E aí eu já troquei ela da cuia, né? Ela tava no pote 20, eu coloquei nessa, aí eu completei com substrato novo, ó. Veja que aqui tá o torrão dela. Até deu uma leve afastadinha. E aqui substrato de novo. Aí essas plantas aqui, ó, são com substrato novo. Elas foram trocadas apenas de vaso, sem mexer no caldex. A única mudança que teve aqui pra mexer assim, em algumas, foi que eu deixei elas mais elevadas do vaso, ó. Como essa, tá vendo? E o substrato com a rega e com a chuva vai descendo, para não mexer tanto no caldex, não ter perigo de estar perdendo essa planta. Mesmo assim, a gente ainda corre perigo de estar perdendo quando a gente muda assim nesses períodos mais frios. Como vocês estão acompanhando aí os meus vídeos esses dias, aqui uma hora eu passo um vídeo para vocês, eu tô no meio da chuva, outra hora eu passo, tá no meio do sol. Então aqui tá maravilhoso o clima. Chove um dia, 2 dias, às vezes chove a noite toda, o dia todo. Quando passa uns dias aí já vem o sol, então as plantas não tá o tempo inteiro, né? Na chuva. Tá muito gostoso o clima desse jeito, viu? Né? Que aí elas engrossam o caldex, mas ao mesmo tempo vem o sol para depois secar esse substrato, né? E as bichinhas não ficam aí só molhado o tempo inteiro. Porque agora esses dias, junho, julho, agora eu estou gravando o vídeo, é julho. E agosto aqui pra mim, né? Estou falando com vocês aqui da Bahia. E aí aqui vai ser frio, né? Até agosto ainda vai ser frio. Então, tá mexendo com a planta nesse período não é bom. Não é só para quem tá começando, não. Até para quem já tem mais tempo. A diferença é que quando a gente tem um tempinho a mais com as plantas, que a gente sempre tá mudando as plantas, né? A gente observa mais algumas coisas. Porque tem gente que tem as plantas, mas não costuma tá mudando sempre elas. Às vezes já por medo mesmo. Então, a gente observa que a gente tem perca quando a gente muda as plantas nesse período mais frio. E quando a gente já tem um costume a mais de fazer essas mudanças, a gente evita algumas coisas. Mudei a planta de vaso. Não mexi nas raízes, porque o período não tá bom. Não vou molhar, vou proteger da chuva. Se eu sei que vai chover a semana inteira, eu não vou deixar esse vaso a semana inteira recém-mexido na raiz, na chuva. Eu vou proteger. Se for só um dia, também não vai ter problema não, né? Se depois vai estiar, vai fazer sol. Mas não deixe passar muitos dias não na chuva, porque você pode perder sim. Mexer já é complicado, tá? Não é que nem as outras plantas não. Ontem eu fiz uma mudança de vaso nas plantas da minha mãe, que eu fui pra lá no final de semana. E aí, assim, a gente trocou umas plantas que tava bem apertada do vaso, colocou num pote maior, sem mexer nas raízes, apenas com o torrão inteiro, só para colocar num pote maior, com mais substrato embaixo, e completar. Aí, minha mãe disse, é bom que elas não sentem, vai recuperar, porque assim, ela não tem muito costume de estar mudando, sempre eu que mudo, né? Aí ela achava que era melhor estar mudando agora que o período estava mais frio. Eu disse, não, mãe, agora é o contrário. Se a gente muda agora é mais fácil da gente perder. Não é como os crótons, não é como as fitas, né? Que elas têm umas plantas lá. Plantas assim de folhagem que você muda no inverno. A planta não sente, né? Pelo contrário, a planta fica mais bonita e não sente nada. Já a rosa deserta não. Se você mudar ela no período mais frio que tá chovendo, você pode perder sim a sua planta. Começa a apodrecer a raiz e aí começa a perder a planta sim.
viu? Então evite. Só faça a mudança agora se aí tiver frio. Se não tiver jeito, tá ali estourando mesmo o vaso, você tá até com medo, né, de acabar machucando a planta. Você quer colocar no vaso maior, aí você vai tirar aqui, ó, o torrão inteiro, sem mexer, e passa pro outro vaso. É o que você vai fazer. E perder planta todo mundo perde. E a gente sempre perde planta. Outra que ninguém nasce sabendo não, tá? Eu já perdi muita planta aqui na minha casa, até eu encontrar também um substrato bom, um substrato que chegasse o inverno e as plantas aguentassem ficar nele, recebendo a chuva, né? Os vasos bem furados. Mas mesmo assim a gente perde planta, pessoal. Aí eu tô com essas plantas aqui, ó, né? A minha coleção. Tô com essas plantas aqui nesses pallets, ó. E são o mesmo substrato, quer dizer, algumas têm umas diferençazinha pouca, uns são substrato com o Carolina, palha de arroz, carvão, o outro já tem aquele substrato que eu comprei lá do Mercado Livre para utilizar, né, para fazer teste. Já tem aquele com palha de arroz também, carvão. Tinha o substrato que eu tinha antes, que era mais antigo. Aí mesmo assim, volta e meia, a gente encontra uma planta podre. Ontem mesmo eu tirei uma daqui, ó, desse canto, que tava toda podre, no mesmo substrato. Então, acontece da gente perder, sim. Mesmo que esse substrato aqui fosse tudo igual, mesmo assim eu vou achar a planta podre de vez em quando. Aqui, ó, nessas mudinhas novas, volta e meia eu acho uma muda que ficou ruim, ó. Esse canto aqui tá um mistério, que eu não sei o que é. Aqui, ó, na cobertura. Eu até afastei o sombrito, eu não afastei aquela parte porque eu tava trabalhando, fazendo alguns enxertos ali na mesa e deixei pra mim não ficar com o sol tão quente. Ó, mas aqui, esse meio, eu não sei o que tá acontecendo, que eu perdi esse meio aqui, ó. Essa ficou ruim, desceu. Essa não. Essa também apodreceu e aquela da ponta, uma fileira aqui. Ainda vou tentar descobrir aqui qual foi esse mistério. Já que não, aqui as plantas estão bem bonitas, ó. Todas de semente, das minhas sementes. Aqui, esperando pra ver a floração. Tô numa ansiedade, ó. E tem um montão com botão. Já já a gente vai saber o que é que vai vir aqui. Essa é uma buquezona. Aí a gente vai estar conhecendo o que é que vai vir aí das minhas sementes. Olha, gente, essa aqui que eu coloquei na cobertura. Linda, né? A Golden Montanha. Tinha um amarelinho bem bonito. Claro, um amarelozinho limão. Ó, mas bem clarinho. Esse esbranquiçado na folha é o cercopim. Outra coisa que você deve estar utilizando, se você tem muita planta, é fungicidas. Nesse período assim, para estar prevenindo, né? Um pouco mais aí os fungos e a gente não ter tanta perca. Aqui, ó, eu tô com umas plantas que eu tô separando para a próxima rifa. Quem ainda não entrou e quer participar, eu deixo no link do grupo da rifa, tá? Apenas para a rifa, o grupo. E aí eu vou lançar essa semana já a outra rifa. Ó, as plantas bem copadas já, com plantas com vários enxertos na copa, olha essa, que linda. Ó, essa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 6 enxertos, porque isso aqui, ó, ficou um galho da planta que não pegou. Dessa quantidade aqui, essa aqui é aquela, na última vez que a minha da matriz dessa aqui floriu, deu um cacho, a coisa mais linda, EV08, a radiância, aqui tem outra linda, que é uma enxertada de uma de semente que eu tenho aqui. O caldex dela é espetacular, de lindo, muito bonito. Ó, essa aqui é a Black Love, cheia de botão aqui abrindo. Black Love não, pessoal, Black Lady, em Dedos Barões, bem bonita. Deixa eu mexer aqui nesse botão, pra gente ver aqui essa flor que é perfeita. Olha, gente, que coisa mais linda. Ela tem um negro aqui, ó,
bem escuro, com esse rosa aqui bem destacado, é bem intensa. Pessoalmente é ainda mais bonita porque ela brilha, tem um brilho lindo. Bem copada também, ó, com vários enxertos, 1, 2, 3, 4 enxertos, só que aqui em cima a copa dela já tá com 3 galhos. Então, quando flore, né, fica assim, linda. E aqui eu tenho a Grace By, Caldex bem bonito, grandão, dessa cuia 30. Olha, então a gente tá organizando a próxima rifa, vamos ver direitinho quais delas eu vou colocar. Essa já é de certeza que eu vou colocar, só tô decidindo aquelas outras ali. Para participar, é só entrar no link. Vou deixar fixado no primeiro comentário também. Então, sobre podridão, voltando aqui, a regra básica é não mexer em Caldex em períodos frios e chuvosos, apenas se não tiver jeito. E quando fizer isso, preservar o torrão inteiro, mudando de vaso, sem bagunçar o torrão. Que aí sim, aí vai dar certo, tá? Se puder esperar, espera passar o tempo mais frio, que aí você tem certeza que será bem melhor. Se você tem tanto medo. Não fazer podas agora. Espere para fazer as podas quando passar a frieza, né? Tempo frio. Eu mesma aqui tô precisando fazer um monte de poda, mas não tô fazendo. Olha, tudo aqui dá chuva. Isso aqui, esses fungos aqui dá tempo, ó. Planta que fica no tempo. Aí as folhas acabam ficando feias. E quando passar agora, eu venho, corto, faço enxerto aqui na cicatriz, aproveito os galhos, faço outros enxertos também. Renova a planta toda. Algumas são com as folhas bonitas, ó, ainda. Teve também uma acaricida que eu usei. Porque assim, não é sempre que você fica com as folhas feias da chuva, não. Fica com fungo e tudo. Mas quando você usa acaricida é pior. Por isso que as minhas caiu também, muitas eu tirei, cortei a folha. Quando você for cortar, procure cortar deixando o topinho assim, ó. Tá vendo que eu cortei e deixei? Que depois ele amarela e cai sozinho. Porque aí você não tá aqui, ó, arrancando. Pra tá machucando aqui a gema e também pra não tá pegando umidade, né? Acabar sendo aqui uma porta de entrada pros fungos. Aí nesse período frio, pronto. Aí é que atrapalha, né? Essa aqui não tá bonita, ó. Aí as que os ácaros não atacou, né? O produto ele não amarelou e não machucou, não atrapalhou as folhas, né? Porque as que mais sofrem com os produtos acaricidos é as que estão atacadas de ácaro. Cai mesmo as folhas. Aí ficam feias as plantas. Antes disso estavam bem bonitas, viu? Tava de dar gosto. Mas como eu disse aqui, sobe e vem o sol, graças a Deus, é maravilhoso, porque as plantas, elas continuam seguindo em frente. Tem desenvolvimento mais lento, porque eu fiz enxertos aqui, a brotação não tá tão boa, não tá rápido, tá bem lento. Tem muita diferença de quando o clima tá quente, né? A diferença é bem grande. Mas, em comparação a outras regiões frias, olha essa como tá bem bonita a copa. Preparando pra florir, bonita ainda, tá perfeita. Olha isso aqui, ó. Tô acabando de ver. Que o botão seca. Aqui, ó. Aqui foi por causa da chuva. Olha esse, tá vendo? Não são todas as plantas, mas acontece que algumas fazem isso. Aí dá fungos. Essa aqui mesmo eu tava eliminando. A gente usou fungicida, né? Também ajuda. Mas aqui você tem que vir, tirar, limpar, cortar. Você tem que estar sempre de olho nas plantas, ver o que tem para fazer. No caso, essas aqui já estão soltando, ó. Tô puxando, não. As mesmas já ia cair. Ver o que é que precisa fazer para poder prevenir alguma coisa. Se não tem acesso ao fungicida, fica sempre de olho nas plantas. Vê que tá com um botão escuro, vem aqui e tira, porque não tem necessidade de estar deixando um botão escuro. Se você tem pouca planta, não tem necessidade de você estar deixando, ó. Tem um tempinho para ir fazer isso? Tire, que é bem melhor. Ficar, ó, de olho nessas coisas que secam assim.
Pra tá evitando, né? Chegou planta, você comprou e chegou suas plantas. O que você vai fazer? Você vai plantar. Mas antes disso, eu vou mostrar aqui a minha mal. Idemal, já mostrei ela. Olha que linda. Já desbotada. Mas ainda tá bem bonita. Cheia de botão. E ainda tá com a vagezinha que ela mesma fez a autopolinização nela, ó. Bem bonita, né? Ou ela ou os insetos. Eu não fiz, não. Não tô fazendo polinização esses dias, não. Aqui, chegou plantas. O que é que você vai fazer agora nesse período mais frio para você não perder? Você vai plantar no seu substrato. Ó, essa aqui mesmo foi uma que eu perdi. Não foi da agora, não. Já tinha tempão. Aí eu perdi de cima para baixo, ó. Coloquei aqui. Caldex, ó. Tava bom o substrato. Foi problema na parte de galho. Ó. Colocou no substrato, né? Drenante. Você não vai ficar fazendo muitas regas, só vai secar quando tiver bem seco. Isso vale para qualquer época, principalmente mais período mais frio. Vai proteger da chuva, porque enxertos que acabou de chegar, você não vai deixar no tempo. Você vai deixar bem protegidozinho, porque você que vai regar, tá? Não é a chuva, não. Para evitar aí muita água, né? Porque essas plantas nem têm raiz ainda para tá sendo encharcada de água, para evitar, né? Melhor prevenir. Aqui elas recebem o sol suficiente. Se você não tem uma cobertura, você deixa num local da sua casa que bata o sol pela manhã ou em algum horário no final da tarde, porque essas plantas ela não pode queimar essa parte clara aqui, ó, como essa que ficou bem alto. Isso aqui, ó, que senão queima. Essa já não queimava, mas mesmo assim, melhor adaptar primeiro o sol aí da sua região. Essas aqui já estão tudo de botão. Já vão florir antes de vir folhas. Que aqui meu clima muito bom para rosa do deserto. Olha, folhinha limpa, sem ácaro, ó. Chega brilha, menina. Chega a dar gosto quando você vê uma folha brilhando desse jeito aqui, limpinha. Olha. No caso dessas aqui, eu nem cortei para tirar material ainda. Vou tirar. Nem arrumei copa ainda. Eu gosto de fazer isso quando as plantas chegam, mas por a gente estar agora nesse período mais frio, não fiz. Eu fiz apenas de umas que vieram com botões e acabou estragando a ponteira, como foi essa, ó. Estragou a ponteira, eu tive que cortar. Mesmo assim, ó, vai vir uma brotação maravilhosa. Selei com a cola. Se você fizer corte, você sele. Eu utilizei fungicida nelas também, depois do replantio. Então, esses foram os cuidados que eu tive com essas plantas recém-chegadas e plantadas, né? Para que eu não venha a perder aqui nenhuma. O mais importante de tudo aqui é o substrato. O substrato, você tem que ter um bom substrato para você não perder, porque se for ruim, pode estar o sol mais quente que for, o calor mais forte que tiver, você ainda vai perder sua planta. Se o substrato for muito pesado, se você molhar o substrato e ele demorar a secar, você vai ter problemas, você vai perder planta. Então, preste atenção no substrato. Se você está perdendo planta toda hora, o tempo inteiro, sempre, é o substrato. E para falar a verdade, pessoal, o que eu penso aqui é, se você compra uma rosa do deserto, uma até que você não vai gastar tanto, então não custa você comprar o substrato aí fracionado. Mas para quem compra muita planta e não comprar um substrato, ou então algum material para acrescentar nesse substrato, como a palha de arroz, que vai deixar qualquer substrato bem drenante. Se você não comprar nem isso, aí também eu não sei, né? Porque a pessoa quer ter um monte de planta, quer ter um monte de rosa do deserto, mas não comprar nenhum material para acrescentar no seu substrato, bem complicado, né? Você fazer um investimento em planta
pagar caro na sua planta e você não comprar o substrato, aí você vai estar jogando seu dinheiro fora. Como é que você compra uma rosa deserto cara, bonita, grande, e você não compra um substrato para colocar ela? Aí você tem que ver isso, né? Adaptar o substrato, tudo bem, a gente sempre coloca. Eu também utilizo as folhas aqui da roça para ficar mais em conta, ficar mais barato, porque eu gostei do resultado que ele dá nas plantas. As plantas gostam, fica bem bonita, desenvolve bastante também. Não é só pela economia, porque também você tem que ver se está dando certo, né? Se você não está tendo prejuízo, se não está atrapalhando. Então você tem que ver isso. Mas economiza bastante. Mas eu também compro materiais, compro substrato e ao mesmo tempo eu acrescento materiais para que baratear esse substrato. Mas também, se você encontra tudo grátis, né? Não precisa comprar nada e as plantas tá maravilhosas, tá dando certo, não tá tendo perda, não tem por que você ir trocar e comprar substrato, né? Eu só tô falando nesse sentido de você tá perdendo planta e utilizando materiais aí que não seja o indicado para o substrato, por não querer comprar, né, um substrato ou um material para acrescentar. Aí, se você está perdendo as plantas e não quer modificar o substrato, fica complicado, né? Às vezes você vai ficar tentando várias outras coisas, mas o ponto é só o substrato mesmo. Eu vou finalizar o vídeo, pessoal, por aqui. Nessa linda JA52. E até o próximo vídeo.